bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre livros que irão te fazer esquecer do celular. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E sem muita enrolação, bora começar. Bom, pessoal, os livros que eu escolhi são livros, assim, que eu considero muito bons e que, quando a gente começa a ler, a gente se prende de uma forma tão diferente de outras histórias que a gente fica ali preso e só quer sair quando terminar histórias. Fica com aquele gostinho de quero mais e acaba esquecendo do celular, do mundo ao nosso redor. De tão bom que a história daquele livro vai ficando, sabe? Então, bora lá que eu separei livros ótimos. Bom, pessoal, o primeiro livro que eu irei falar é O Alto da Compadecida. É um livro em formato de peça teatral do Ariano Suassuna, no qual a gente acompanha ali a trajetória dos personagens Chicó e João Grilo, ali no contexto nordestino e num contexto ali que eles passam por bastante dificuldades e desafios. É uma história, assim, fluida, simples de ler e muito engraçada, né? Que a gente vai tendo vários partes em que a gente tá bastante risada. E quando a gente começa o livro, a leitura ali, até esquecemos da realidade quando a gente tá lendo, sabe? Ele é muito bom. Bom, pessoal, o próximo livro que eu estarei falando é O Rio do Nirvana, ou O Ano do Nirvana, desculpa, gente. Esse livro é um romance e a gente acompanha ali dois personagens que de realidades totalmente diferentes. Uma das personagens, eu não lembro agora o nome dela, ela tá passando por vários momentos difíceis na vida dela, tanto na vida profissional e na vida amorosa. E ela tem um amigo que é um garoto de programa. E eles acabam toda sexta-feira se encontrando no calçadão de uma praia. E ali eles têm uma conexão assim inexplicáveis. E eles sempre vão contando ali tudo que eles estão passando, as dificuldades e tudo mais. E aqui, né, entre ali a questão do que a gente acaba percebendo que existe ali a questão social, né, que mesmo eles sendo de classes diferentes, eles não se importam, eles são amigos ali e acaba tendo aquele julgamento, sabe? Mas esse livro é daqueles livros que a gente começa a ler e fica pensando, refletindo e realmente esse daqui é daqueles que realmente esquecemos de tudo, porque a gente quer saber um pouco da história de cada um desses personagens, as frustrações deles e as suas dificuldades, sabe? Bom, pessoal, o próximo livro é A Filha dos Rios. E nesse livro a gente vai acompanhar ali ele se passa na região amazônica. Tanto que o autor ele fez uma homenagem, se não me engano, para essa região. E a gente vai acompanhando ali os personagens, suas trajetórias ali de vida, como principalmente aquela questão da cultura, prática econômica da região ali, como que funcionava o comércio da região amazônica. E esse livro aqui ele é muito interessante porque a gente vai acompanhando ali a história de principalmente dois personagens principais
no qual eles acabam se conhecendo e eles acabam se casando, tendo ali amigos, conhecendo outras pessoas ali em volta no decorrer da vida deles e tudo mais. É um livro assim muito interessante de ler, porque a gente, além de conhecer ali um pouco mais sobre a região do nosso país, a gente conhece um pouco mais sobre a cultura deles, o modo que eles vivem ali no dia a dia, a prática comercial e tudo mais. É um livro muito bom. Eu comprei ele, quando eu comprei e li, peguei ele para ler, eu não sabia de nada. Eu não tinha nenhuma expectativa sobre ele. E quando eu terminei de ler, eu fiquei, nossa, quanta coisa eu aprendi nesse livro, sabe? Bom, pessoal, o próximo livro é o Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro. Esse livro, a gente vai acompanhando ali um pouco a trajetória da autora, desde a infância dela até a vida adulta, que ela vai escrevendo cartas ali para a avó dela que já é falecida e ela vai contando ali a trajetória dela de acordo com a perspectiva que ela tinha da vida dela desde criança, sabe? Então a gente acompanharia as dificuldades dela, por ela ser uma pessoa negra, as coisas que aconteciam dentro da família dela, as questões familiares, as questões raciais que ela vivia na escola, na vizinhança e tudo mais. E um pouco sobre como ela pensava sobre essas coisas e também das lembranças boas que ela tinha, lembranças ruins que ela tinha também na infância, perguntas que ela tinha que não conseguia responder em um determinado ponto da vida dela e que só conseguiu entender ou responder mais pra frente, quando ela tava mais velha e tudo mais. E além de todas as conquistas que ela teve conforme ela ia lutando, passando por cima de cada desafio e tudo mais. E esse livro ele é bom pra gente refletir um pouco mais sobre a sociedade que a gente vive, como que como que entendeu? O que se passa na vida do próximo, ter um pouco mais de empatia, sabe? Esse livro, ele é muito bom, sabe? E é isso. Recomendo muito ler. O próximo livro que eu irei falar é O Torto Arado, do Itamar Vieira. Esse livro a gente vai acompanhando uma família de trabalhadores negros e a gente vai acompanhando ali essa família no contexto que eles vivem já aconteceu, é o pós-abolição escravicista, né, dos escravos, uns anos mais tarde que a história acontece, sabe? Mas ainda assim, mesmo que houve ali a abolição, no contexto ali que eles vivem, ainda há, né, aquela questão ali do preconceito, do trabalho escravo e tudo mais. E a gente vai acompanhando ali a história não só da família principal, dos personagens principais, mas também ali da comunidade, porque vai ter ali, o livro vai falar um pouco mais da comunidade que tá ali inserida junto com a família principal, e vai acontecendo várias momentos assim chocantes. A história já começa com uma situação que a gente fica, meu Deus, como assim aconteceu? Preciso saber como que a personagem ficou, sabe? E esse livro é dividido em, se não me engano, 3 partes. E, gente, a gente começa a ler e vai, sabe? De tão fluida que a leitura é, e o livro nos prende de uma forma que eu não sei nem como explicar, porque eu comecei a ler e quando eu vi eu já tinha até terminado, de tão presa que eu fiquei na história desse livro, e tive até ressaca literária, de tão bom que esse livro ficou. Então fiquei pensando nele por vários e vários dias. Então esse livro é muito bom,
para quem tá precisando ficar ali, tirar umas férias do celular, sabe? Então, esse livro aqui é maravilhoso, sabe? E além da gente estar conhecendo um contexto diferente ali da nossa sociedade, como que as pessoas viviam e tudo mais, sabe? E criamos também pensamentos mais críticos, fortalecemos um pouco mais nossos pensamentos, criamos novas reflexões e tudo mais. Pessoal, chegamos ao nosso último livro, que é O que Aconteceu com N. Bom, esse livro é um thriller, no qual a gente. Thriller psicológico, no qual a gente acompanha um personagem, que é o principal, no qual ele é atormentado por um fato que aconteceu quando ele ainda era ali criança, entrando na adolescência, enfim. E ele é atormentado todo dia. E já se passaram anos desde esse fato. Ele até chegou a se mudar de cidade, arrumar um emprego novo e tudo mais. Só que chega um ponto que ele não aguenta mais e ele decide voltar para essa cidade, a cidade natal dele, para resolver, né, tentar o que realmente aconteceu com a irmã dele, N, e resolver e para que não se repita novamente a mesma coisa que aconteceu no passado dele. Então, para quem gosta desse tipo de livro, esse gênero e tudo mais, a gente começa a ler a história e fica depreendido, sabe? Porque a gente quer saber o que aconteceu, como aconteceu, por quê, e a gente fica tipo, com a cabeça, tipo, ó, já criando mil teorias e tudo mais. Esse livro é maravilhoso. A mesma autora que escreveu esse livro escreveu o livro O Homem de Giz. Então, fica a dica, sabe? E é isso. Bom, pessoal, esses foram os livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para já receber, né, os vídeos novos do canal. Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau!